Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. O epígrafo da minha Bíblia, irmãos, disse assim: a parábola da ovelha perdida. Amém? Todos acharam? Tem alguma Bíblia aí que não tem epígrafo? Só da minha esposa que não tem, que é uma Bíblia diferente da King James. Mas o resto deve ter todas, né? Tem alguma que não tem esse mesmo epígrafo? A parábola da ovelha perdida? Qual que está a sua, Vanessa? Muda um pouquinho, mas é quase a mesma coisa. A parábola da ovelha perdida, né? A minha embaixo está a dracma perdida. E a sua, Rafaela? Também a mesma coisa? Amém. Vamos ler o texto, irmão, para que a gente venha entender sobre ovelha. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre ovelha. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Irmãos, este texto é o texto que esses dias, quando o irmão Elias veio à igreja, e eu citei um texto sobre Gênesis e o Apocalipse, esse texto também está incluso numa mensagem qual eu tinha estudado e preparado numa oportunidade, se eu tivesse anterior, mas a oportunidade chegou hoje porque Jesus sabe o dia certo, Jesus sabe a hora certa de agir. Jesus é aquele que vê tudo, ele olha tudo, ele escuta tudo e ele sabe de tudo. E é ele quem nos dá a oportunidade no dia que ele quer, é ele quem nos concede bênçãos, é ele quem nos dá a cura no dia e na hora que ele quer. Essa mensagem veio para hoje, irmão, é porque nós precisávamos de ouvir ela hoje. Veja bem que na escrita de Lucas, ele deixa bem claro que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. E o que eu venho estudando o texto de Lucas, irmãos, que eu já vi muitas pessoas, às vezes julgar, às vezes direcionar o dedo, apontar sobre esse texto da ovelha perdida, falar muitas vezes que a culpa da ovelha perdida é do pastor porque não cuidou da ovelha. Por isso a ovelha se desviou. Irmãos, o texto ele explica bem claro que a culpa aqui, Jesus falando aqui, não se trata de pastor que deixou a ovelha embora, porque não cuidou, porque não ministrou sobre a ovelha, porque não cuidou bem da ovelha. Jesus deixa bem claro quando ele fala: qual dentre vós, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas,
Então Jesus, irmão, está no meio de uma multidão falando com homens, vários homens. Não está falando aqui com o pastor. Está falando com o Wagner, está falando com o Tauan, está falando com a minha esposa, está falando com a Rebeca, está falando com a Vanessa, está falando com a Aninha, todos. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. Então a gente temos que aprender que quando um irmão está dentro da igreja, que por acaso ele foi embora, irmãos, não é culpa do pastor. Aqui está dizendo, irmão, qual desses homens, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99, não é na igreja não, irmão, no aprisco. Ele deixa aqui bem claro que é no deserto. Não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que o ache. Qual de vocês, de nós, não deixa as 99 no deserto em situação de prova, irmãos? Situação difícil, mas sabe que as 99 está reunida e uma ali pode ajudar a outra. Mas o foco aqui é da que se perdeu. O intuito é de buscar a que se perdeu, que está lá fora. O intuito, irmão, não é do pastor aqui, o texto não está falando do pastor ir lá buscar. Está falando, Valdir, é de você ir lá buscar a que está perdida. Está falando, Aninha, é de você ir lá buscar a que está perdida. Está falando, Rebeca, é você ir lá buscar a que está perdida. Aqui ele não cita que é o pastor que tem que ir lá buscar, porque ele já cuidou, mas simplesmente ela se perdeu. E devemos buscar a que está perdida. E vai atrás até que o acha. E achando, põe sobre os seus ombros, gostoso. Não é pôr nos seus ombros e trazer reclamando, e vir com ela de volta até aonde está as 99 reclamando. É vir gostoso e... Então, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, e alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que pelas 99 que não precisa, irmãos, de arrependimento. Então o céu se alegra, os anjos, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, se alegra quando um pecador volta para casa, do que os 99 que estão aqui, que não necessita de arrependimento, né? Assim é dentro da igreja. Muitas pessoas, às vezes, estão se achando, não, eu estou dentro da igreja, eu não necessito disso. Então há mais alegria no céu, quando eu ver o meu amigo que está lá fora, irmão, vou citar o nome, creio que ele não vai ficar magoado comigo, porque está sendo filmado, bem provável, talvez ele venha ver isso. Haverá muito mais alegria no céu, quando nós vemos um dia o Elias, irmão, que está afastado da igreja, de volta, confessando, pedindo arrependimento, do que por nós que estamos aqui na igreja. Haverá muito mais alegria no céu, irmãos, quando a sua esposa Janete um dia se arrepender do erro, do que aconteceu, porque está fora da igreja, voltar e se arrepender. Haverá muito mais alegria no céu do que pelos 99 justos que estão aqui dentro da igreja. Isto a Bíblia está dizendo, está escrito na minha Bíblia. Por isso que eu estou trazendo o texto, irmão, sobre ovelhas perdidas. Pessoas que estão perdidas, que não é dever do pastor buscar, porque Jesus diz, qual dentre esses homens, tendo 100 ovelhas, não vai buscar? Isso inclui eu, irmãos, ir atrás da ovelha perdida, inclui Wesley, inclui Valdeir, irmão Arlindo, o Eric, inclui todos. Devemos buscar, ir atrás. Esse texto que Lucas escreve, irmãos, dá um parecer que só está focado dentro do texto de Lucas. Mas no livro de Ezequiel, irmãos, vamos lá no livro de Ezequiel, vamos ver o próprio Deus tratando com o povo.
sobre ovelhas. Deus falando sobre ovelhas. No texto de Ezequiel, o próprio Senhor Jeová, ele ainda vai mais a fundo. Ele pega um pouco mais pesado do que o escritor Lucas. Ezequiel capítulo 34, versículo 16, está escrito assim: a ovelha, eu estou ponhando na minha, mas não está. A ovelha perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, se não quer pisais o resto dos vossos pastos? Aos vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, se não quer sujais o resto com os vossos pés? E quanto a minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto com o lado e com os ombros dais empurrões, e com o vosso chifre escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Eu quero focar um pouco mais, irmãos, aqui só no 21, 34, 21. Porquanto com o lado e com os ombros. Esse texto, irmãos, deixa bem claro que, é claro que a gente às vezes comenta que o diabo lançou uma seta e tirou o irmão da igreja e levou para o mundo. O diabo faz isso. Mas o texto aqui, irmãos, está dizendo bem claro que ovelha está empurrando ovelha, chifrando ovelha e empurrando com o ombro até que saia para fora. Eu vou ler o 22 na sequência para os irmãos entender qual o fim disso. Devemos, irmãos, nos focar, porque às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, como Ofni e Finéias, como o sacerdote Eli, que já se esqueceu dos mandamentos do Senhor, e Ofni e Finéias fazendo o que não é do agrado do Senhor, dentro da casa do Senhor. Ovelha que se inchou, cresceu, esquece dos mandamentos do Senhor, e a ovelha que às vezes está dentro da igreja fraca, que não consegue às vezes seguir os preceitos da igreja, não consegue às vezes vir no culto todo dia, não consegue às vezes, irmãos, vir no círculo de oração no dia de ensaio das irmãs, às vezes não consegue comparecer no culto na quinta, na terça, no sábado, no domingo, porque a ovelha tem algum problema familiar, porque a ovelha tem algum problema no serviço, porque a ovelha tem algum problema no casamento. Aí a ovelha que é um pouquinho mais gorda, mais forte, que se acha que está fazendo as coisas certas, de vez de ir lá buscar o que está fraco, está fazendo o que está aqui no livro de Ezequiel, empurrando, rebatendo com chifre, de vez trazer para dentro, está empurrando mais para fora, está empurrando mais para fora. Porquanto com o lado e com os ombros dais empurrões, e com o vosso chifre escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Assim, irmãos, está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes, de vez ajudar o que está fraco, mesmo sem saber, irmãos, qual a situação da pessoa, sem saber o que está passando na vida dele, vamos parar de ficar empurrando, porque às vezes eu sou mais forte, eu estou aqui dentro, em cima do altar, ministrando, de vez eu ajudar o que está fraco ali. Não, eu vou lá e pastor, o irmão ali, eu vi na rua lá, está de short, está de calça, está assim, eu estou rebatendo contra ele, de vez fortalecer, instruir ele, trazer ele para dentro. Não, eu estou empurrando ele para fora.
Assim, irmãos, está sendo nos nossos dias de hoje. Assim está acontecendo nos dias de hoje. Devemos focar, irmãos, aquilo que Jesus disse, e buscar a ovelha perdida, pôr nos nossos ombros e trazer, não empurrar as que está para dentro, mais para fora, para que não venhamos perder mais ovelhas, e sim ganhar mais, trazer mais, não jogar para fora. Olha o que o Senhor Jeová, Ele mesmo tratando com o povo, vai dizer, no capítulo 34, no versículo 22, portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. O próprio Senhor está dizendo, Wesley, que vai julgar entre eu e você, entre o que está gordo e o que está magro, o que está forte e o que está fraco. O Senhor está olhando. Como diz o nosso querido evangelista Antônio Marcos, Deus vê tudo, irmãos. Ele olha tudo. Ele olha porque você está fraco, ele entende a sua fraqueza, mas ele também está olhando, irmãos, a ovelha que está se achando o grandão, está se achando o bambambam, que pode estar pisando nos outros, esquecendo que outrora ele também passou por dificuldade. De vez ele entender a fraqueza do irmão, ir lá ajudar, colaborar com a vida dele, sem ficar fazendo perguntas, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, mas não. Ao contrário do que a Bíblia ensina, está rebatendo, tentando empurrar cada vez mais para fora. E o Senhor Jeová diz que julgarei entre ovelhas e ovelhas e tratarei com elas com juízo. O Senhor Jeová dá essa visão a Ezequiel para que ele diz essas palavras ao povo de Israel. Saindo do livro de Ezequiel, para não ficar focado em Lucas e Ezequiel, para não parecer, o irmão tirou a mensagem de Lucas, foi para Ezequiel, aí ficou parado ali, irmãos. Temos mais textos falando sobre ovelha, e eu quero focar só sobre ovelha hoje, porque creio eu que na igreja tem ovelhas e precisa de ouvir a mensagem de hoje. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, irmãos. Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 37. Vamos ler um texto que aparentemente, irmãos, parece que não tem nada a ver sobre ovelhas, mas tem. Mateus 22, 37, vai estar escrito assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim são as ovelhas, irmãos. Talvez os irmãos, algum ou outro, nunca presenciou um conjunto de ovelha. Geralmente, irmãos, elas andam sempre juntas. Nunca tem uma se debatendo com a outra, irmãos, assim quanto há harmonia entre elas. Por isso o Senhor Jesus diz ali: amarás uns aos outros, amará um ao outro como a si mesmo. Se eu amo Wesley, eu não devo fazer mal para ele. Se eu amo Tauan, eu não devo fazer mal para ele. Mas, irmãos, entendendo esse texto, isso aqui é uma lei que Moisés deixou escrita por nós. E Jesus aqui, irmãos, está fazendo um resumo da lei. Porque a lei são 10 mandamentos, Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é um mandamento que Moisés escreveu e o Senhor resumiu a 2. Se eu amo meu amigo, meu irmão, eu estou lhe tratando como ovelha, que eu não quero lhe ferir, não quero lhe machucar. Então somos ovelha, não estou debatendo com ele para empurrar ele para fora. Devemos ficar sempre juntos, porque na hora da adversidade, se um cair, o outro dá a mão e o levanta e traga aqui para cima.
E um dá a mão e traga aqui para cima. Se não for aqui para cima, se um está caído lá fora, traga, irmão, independente de qual seja o lugar. Eu estou usando a palavra aqui para cima, mas pode ser em qualquer ambiente. Por isso, o Senhor Jesus resumiu os mandamentos, de 10 a 2. Mas eu li o texto de João, capítulo 3, 13, versículo 33. João 13, versículo 33. Esse mandamento não foi Moisés que escreveu. Esse mandamento foi o próprio Senhor Jesus que disse em João 13, 33. Ele disse: Filhinho, ainda por pouco estou convosco, vós me buscareis. Como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e vós que também vos uns aos outros vos amei. Diferença do outro mandamento, né, irmãos? Lá no mandamento de Mateus, amará o próximo como a ti mesmo. Eu amar o Wesley como eu amo. Mas aqui em João, eu devo amar o Wesley como Cristo me amou. Esse dia eu estava vendo uma mensagem na internet, e eu fiquei muito maravilhado. Eu até comentei com o pastor sobre esses dois mandamentos. E é uma grande realidade, irmãos, é uma grande realidade o que eu vou falar. E é uma grande verdade nos dias nossos de hoje. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com peso, desde os 17 anos, venho pegando peso. Já cheguei aos 40, irmãos, bem sofrido, porque é assim que eu me amo. Gosto de sofrer, gosto de sentir dor, gosto de ser judiado. O amor que eu tenho por mim, então é o amor que eu tenho por você. Se eu gosto de sofrer, Marco, estou sofrendo, e esse é o amor que eu tenho por mim, Itauã. Então é esse o amor que eu tenho por você. Porque Cristo diz, amará o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo desse jeito, que gosto de ficar sofrendo, passando noites de sono, eu entendo que é este amor que eu tenho por você. Correto? Se eu gosto de ficar, irmãos, cavucando buraco, machucando toda a minha mão, me arrebentando todo, Tauã, então é este o amor que eu tenho por você, porque eu não tenho amor pelo meu corpo, pela minha vida. Se é este o amor que eu tenho por mim, nas horas de serviço pesado, nas horas difíceis, em qualquer momento da situação, irmãos, muitos às vezes não aguentam o arroxo e sai para o mundo fazendo cagada. Este é o amor que eu tenho por mim. Então significa que este amor que eu tenho por mim, que a Bíblia diz, amará o próximo como a ti mesmo. Então é este amor que eu tenho por você, pastor. Então eu amo bem pouco você, Wesley, eu amo bem pouco o Marco, eu amo bem pouco o Wagner, porque eu gosto de viver sofrendo, eu gosto de ficar sendo escravizado. Mas quando a Bíblia, irmão, nos leva para o livro de João, capítulo 13, versículo 33, já muda toda a história. Amará o próximo, irmão, como Cristo nos amou. Aí já muda, irmão. A história muda totalmente. Porque se eu amar o Wesley como Cristo me amou, é totalmente diferente. Jamais eu vou querer me castigar, querer me judiar, e querer o mal para você. Porque Cristo deu a vida pela sua, Wesley. Cristo deu a vida dele pela minha. Este é o amor de Cristo para conosco. Este é o amor de Cristo para com a ovelha, irmãos. Independente se a ovelha estava dentro da casa ou lá fora. Por isso que lá no livro de Lucas, Jesus se assentava com os pecadores, com as ovelhas que estavam lá fora. Não era com as ovelhas que já estavam dentro da sinagoga, dentro de algum lugar que Jesus já tinha pregado e já tinha ganhado. Jesus estava se assentando com os pecadores e comendo com eles lá fora, a fim de que se ganhava algum deles. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que se assentar com eles e viver e fazer o que eles fazem. Você precisa se assentar com um pecador e conversar com ele e mostrar qual é o caminho dele a seguir. Você não tem que viver fazendo o que ele faz.
E a ovelha que se perdeu, você não precisa viver fazendo o que ela faz, porque ela está perdida, mas ela pode se arrepender do seu pecado e voltar para casa. Porque você, como ovelha, foi atrás. Não precisa do pastor que está cuidando da outra obrigação ir atrás. Porque Lucas deixou bem claro, qual desses homens? Não falou, pastor, que tem que ir atrás da que está perdida e trazer de volta. Falou homens. Homens. Por isso, irmãos, no livro de Mateus, quando ele fala amará o próximo como a si mesmo, devemos focar no livro de João, quando ele diz amará o próximo como eu vos amei. Devo amar o Wesley como Cristo me amou. É difícil? É difícil, Wesley, porque é bem provável que eu não dou minha vida por você, mas é bem provável que o Espírito Santo pode trabalhar e mudar meu coração de te dar o máximo de mim. O Espírito Santo trabalhar e eu dar o máximo. Mas se eu for trabalhar, Wesley, e dar o que eu posso de mim para você, você não vai receber nada. Porque o coração do ser humano, ele é duro. O homem é ruim, é terrível, boca dura, ignorante e turrão. Isso é o homem, o ser humano. Por isso, irmão, tratando-se de ovelhas, devemos focar em ovelhas que está perdida, sim, mas a que está dentro da igreja fraca, há tempo de ser empurrada para fora pelos próprios pessoas do aprisco. Devemos focar e cuidar desses. Abre sua Bíblia, irmãos, no último texto que eu vou ler, e vou fazer um pequeno comentário e vou passar o microfone para o pastor, que a mensagem, irmãos, que eu tinha para trazer é isso, não vou muito adiante. Salmo 119, o livro de Salmos 119, e o versículo é o 176. Salmo 119, versículo 176. Aqui, irmãos, quebra qualquer tipo de regra. Quando a pessoa fala, a ovelha foi embora, porque esqueceu os mandamentos que aprendeu na igreja, vale. A ovelha foi embora, porque não se lembra mais das mensagens que foi pregada. A ovelha foi embora, não está mais conosco, e esqueceu de todos os ensinamentos da igreja. Olha para você ver o que o salmista vai dizer. Eu procurei a buscar qual é o salmista que escreveu esse salmo, mas eu não consegui achar. Mas independente da situação, vamos focar no texto, porque é bem de parecer de muitos pensar, o irmão foi embora, não se lembra mais do que foi ministrado, encheu o seu coração das coisas do mundo e o coração está cheio de pecado. O irmão foi embora, irmãos, e não se lembra mais como iniciar o culto. O irmão foi embora e não se lembra mais qual é o hino que cantava da harpa. O irmão foi embora e não se lembra mais das coisas da igreja. O seu coração está cheio das coisas do mundo. O diabo tomou conta da sua vida. Mas o salmista Davi, irmãos, creio que foi ele que escreveu isso aqui. Olha o que ele vem falar. E eu me alegro muito nisso aqui, irmão, porque isso aqui conforta o coração de muitas pessoas. Desgarrei-me como ovelha. Ele não fala, irmão, que se desgarrou como bode. Muitas pessoas falam, o irmão era crente, era ovelha, hoje é bode. Era ovelha, hoje é bode. Não, irmãos, é ovelha, continua sendo ovelha. Desgarrei-me como ovelha perdida. Olha que ele fala, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Bem provável, irmãos, que quem escreve isso é Davi. Davi, várias vezes, algumas oportunidades, pecou, errou, mas ainda se lembra do Senhor e ele mesmo diz, crendo eu que seja Davi, irmãos, desgarrei-me como ovelha, perdida. Busca o teu servo, é o próprio escritor dizendo, busca o teu servo, pedindo misericórdia, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Devemos focar, irmãos, nesse texto, quando falamos de pessoas que já foram embora.
Pessoas que às vezes não estão mais conosco. Ah, a pessoa foi embora, não se lembra mais das coisas. Irmãos, pessoas que foi criado na igreja. Não falo de pessoas que nem meu menino, que nem o menino do Marquinhos, que é criança. Mas vamos usar pessoas grandes que já foi discipulado, foi às águas, e agora está dentro da igreja já batizado, está em comunhão com a igreja, há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, seja lá o tempo que for. Vamos supor que ele venha se afastar do caminho do Senhor, irmãos. É muito horrendo quando a gente fala que a pessoa se esqueceu das coisas da igreja. E é muito fora do que a Bíblia mostra. Porque a pessoa que está dentro da igreja, ouvindo a palavra todo dia, a palavra, irmão, ela é cravada na pessoa e jamais ela esquece. Pode acontecer o que for na vida dele, irmãos, quando ele estiver na pior das situações na vida, na pior da situação da sua vida, em algum momento lá no mundo, ele vai lembrar de algum louvor que alguém cantou na igreja, ele vai lembrar de alguma mensagem que foi ministrada, algum hino da harpa que foi cantado, e ele pode muito bem se lembrar do Salmo 119, versículo 176, e fazer como o salmista fez: desgarrei-me como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Texto, irmãos, qual eu leio às vezes na minha casa, às vezes eu leio no meu celular no serviço, e fico horas, irmão, às vezes pensando num texto desse aqui, que eu já ouvi muitas pessoas ministrar e pregar e falar que a pessoa foi embora, está afastada do caminho do Senhor, que o diabo já encheu o coração dele e que ele não se lembra de nada. Irmãos, a própria Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, para que se um dia ele se desviar, não se esqueça da sua palavra. Eu falei menino, mas pode ser você, Tauan. Se um dia, por acaso, vier acontecer algo assim, irmãos, e alguém da igreja cair no mundo, voltar à vida outrora que praticava, Tauan, em alguma circunstância, na dificuldade nossa, creio eu que vamos se lembrar disso aqui, irmãos, porque eu fui criado dentro da igreja desde o pequenininho até a adolescência. Quando chegou a adolescência, eu conheci cerveja, conheci pinga, conheci sinuca, irmãos. Jogava muita sinuca. Nunca fui fã de futebol, joguei futebol, mas nunca fui bom. Futebol, para quem tem habilidade, eu nunca tive habilidade com futebol, mas eu gostava de jogar muita sinuca. E isso, irmãos, eu já conhecia a palavra. Fui criado dentro da igreja. Cresci dentro da igreja até a adolescência. Mas quando bate a adolescência, o inimigo trabalha e quer levar o jovem para fora. E às vezes, irmão, muitas vezes consegue e leva. Mas o que eu falei, irmãos, é uma realidade. Em todos os momentos difíceis da minha vida, momento quando a família está longe, quando você está sozinho, até em momentos quando eu estava embriagado, irmãos, a ponto de nem saber quase o que está fazendo. Certas vezes, às vezes eu questionava pessoas, falava assim: não, a pessoa diz que quando o outro está alcoolizado, não se lembra do que faz. Isso nunca aconteceu comigo, irmãos, porque toda vez quando eu estava bem alcoolizado, eu lembrava o que eu fazia. E muitas das vezes, irmãos, nos momentos difíceis, eu lembrava de algum hino da harpa, eu lembrava de texto bíblico. Então eu me encaixo nesse texto aqui de Salmo 119, 176. Pois não esqueci os seus mandamentos. E eu fico muito maravilhado e deixo essa palavra para a igreja focar nisso, irmãos. Porque ovelha, irmão, dentro da igreja, sob os cuidados do pastor, tá fácil. Tá muito fácil, muito fácil, muito fácil. O difícil que tá, irmãos, o difícil que tá é trazer a que está lá fora, buscar a que está lá fora e trazer de volta. Porque ovelha sentada aí, Wesley, é muito fácil para o pastor. É muito fácil para mim, porque eu estou te vendo todo dia, sei a sua rotina. O difícil para nós, filho,
A maior dificuldade que traçamos na nossa vida é quando a ovelha está lá fora e às vezes não temos a coragem, não temos vontade, por algum motivo da vida, de ir lá e tentar, pelo menos dar um empurrão, dar um cutucão, nem que você ouve, não, trazer de volta. Isso é difícil. E às vezes a gente tem contato com a pessoa todo dia, mas você não tem a capacidade, quando eu falo você, irmão, eu falo no geral, de simplesmente nem falar para ele do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas uma outra conversa, geralmente a gente puxa. Mas uma palavra para trazer para casa, às vezes a gente não tem essa capacidade, irmãos. E eu vejo isso no dia a dia, e eu vejo isso quase que sempre. Irmãos, vamos focar nisso. Vamos entender que ovelha dentro da casa, irmãos, está dentro da casa. Ovelha dentro da casa que está forte, não vamos empurrar a que está fraca para fora. Vamos ajudar, independente, irmão, da circunstância. Hoje sou eu? Sim, hoje sou eu. Estou passando por um momento bom? Não, não estou. Estou passando por um momento ruim? Sim, estou. Mas independente da circunstância, para a glória de Deus, irmãos, em nenhum momento, uma hora ou outra, às vezes, acho que 1 ou 2 cultos que eu não vim na terça-feira, porque eu estava trabalhando. Mas todos os cultos eu estou aqui. Já bateu vontade de parar? Sim. Orei a Deus, pedi a Deus que me mostrasse o caminho. No mesmo dia, Deus mostrou. A igreja que está aqui, creio eu, talvez, com exceção o Marcos, que não estava. Desculpa falar seu nome, Marcos. Mas os irmãos viu o que o irmão Anderson pregou no domingo, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, eu ajoelhei atrás do banco onde está o irmão Arlindo e orei a Deus e pedi: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Usa a vida do irmão Anderson e que o Espírito Santo de Deus me aponte e fale o que o Senhor quer para a minha vida. Deus responde oração, irmãos. Independente do que você tem no seu coração, que você chega naquela porta com o coração amargurado, irmãos. Coração quebrantado. Duras coisas passando dentro de mim. Com vontade de parar. Vontade de não vir mais na igreja e terminar o culto e não voltar mais. Minha esposa está ali e ela sabe o que eu estou falando. É difícil? É difícil. Mas ora a Deus nos momentos difíceis, na hora da luta, na hora da adversidade, pede a Deus que lhe mostre o que Ele quer com você. Mas pede, irmão, de coração. Eu pedi a Deus que mostrasse, que o Espírito Santo me apontasse. Eu tinha o WhatsApp, o número do irmão Anderson, e há muito tempo eu não tenho. E o Espírito Santo, através da vida dele, irmãos, usou ele e me mostrou o que queria para a minha vida. Eu me alegro muito com Deus nessas coisas, irmão. Porque eu também vou me encaixar na ovelha, irmãos, que está fraco. Mas não estou caído. Estou fraco, necessito das bênçãos do Senhor, necessito de algo da parte de Deus, não da parte humana. Porque da parte humana, irmãos, eu luto e venço e ganho de volta. Da parte financeira, ainda estou de pé e posso trabalhar e ganhar de volta, como a minha esposa me ajuda nessas dificuldades. Mas na parte espiritual, irmão, às vezes o crente se deixa abater por alguma coisinha, mas não deve acontecer isso. E se acontecer, irmão, vamos orar a Deus e pedir a Deus. E esperar do Senhor a recompensa, porque do homem não vem nada. Amém? Irmãos, essa é a palavra que eu tinha para a igreja hoje. Eu agradeço muito a Deus pelo que Deus tem fazido na minha vida. Eu estou com um propósito na minha vida, irmãos, umas mudanças para fazer. Minha esposa sabe o que é. Assim que for concluído, se Deus me conceder o que eu estou querendo, vou testemunhar na igreja. Eu só peço a Deus que Deus olhe para mim e me dê graça nessa nova caminhada que eu estou querendo fazer. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Vou testemunhar na igreja.
Se não for da vontade de Deus, irmão, não vai dar certo, então também não vou testemunhar. Minha esposa sabe do que se trata. Eu até quase que eu comentei com o pastor, mas achei melhor segurar por mais uns dias. Vamos esperar o que vai acontecer. Peço a oração da igreja em meu favor, favor da minha esposa. E principalmente, irmãos, principalmente, se esquecer de mim não tem problema, irmão, na hora da oração. Mas lembre sempre da minha mãe. Ela necessita muito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Nessa oração, Deus abençoe o irmão Cláudio por esta palavra. Nesta oração, eu peço oração para os irmãos, por uma mulher que nós visitamos essa semana, ali, vizinhos do irmão Arlindo, né, e da irmã Ilma. É Leila, né, o nome dela? Leila, né? Glória a Deus, né? Nós estivemos ali fazendo uma visita. A mulher ficou bastante quebrantada, né? E falei que estaria orando por ela e continuando orando por ela, né, juntamente com os irmãos. E vamos orar ao Senhor, né, para que Jesus possa não somente conceder aquilo que ela tem necessidade, mas salvar, né? Salvar. A gente pode orar para alguém ser abençoado, irmãos. Mas sempre na nossa oração é bom nós falar: Senhor, abençoa esta vida com a bênção da salvação, né? Porque a salvação é um privilégio e é uma bênção. Então nós temos que desejar isso para as pessoas nas nossas orações. Então, na tua oração, na tua casa, na hora que você for dormir, coloca lá o nome dela, Leila, viu? É Leila o nome dela, nós vamos orar por ela. E enfim, continuar orando uns pelos outros, como nós temos feito. Amanhã tem oração à meia-noite, né? Nós vamos continuar no nosso clamor a Deus, a este mesmo horário, meia-noite. Vamos levar isso, irmãos, bem a sério, né? Bem a sério, intercedendo uns pelos outros, buscando a Deus, né? Pela vida dos irmãos, pelos casais, pelas crianças, para que o Senhor Jesus venha continuar guardando. Eu estou num propósito de oração ao Senhor Jesus, e comecei esse ano, e peço ajuda e cooperação dos irmãos para somar comigo, irmãos, para que Jesus venha salvar almas aqui, né? Para que nos seja aberta uma porta da palavra, e essa porta venha tocar o coração do pecador, para que o pecador se arrependa e venha se converter ao Senhor Jesus, porque é preciso, né? É preciso que pessoas se convertam a Cristo de verdade e sirvam ao Senhor de verdade, né? A tal maneira, a tal ponto que essa vida se torne monótona, mas que a salvação seja prioridade, né, na vida do pecador. Então me ajude em oração, interceda comigo, ore ao Senhor, jejum e fala: Senhor, alma, alma, alma. Eu estou focado também numa leitura, irmãos, sobre Paulo, né? Sobre Paulo. E é interessante que Paulo era surrado, chicoteado, pedrejado, mas tinha uma força dentro de Paulo, um desejo de ganhar almas para o Senhor, que aquilo que ele sofria e padecia não era o suficiente para parar ele, né? Chegava a ser uma angústia na alma de Paulo ganhar almas para o Senhor Jesus, né? E ao mesmo tempo dele sofrer tanto, ele recebia uma ousadia tão tremenda de Deus, que ele não perdia tempo, né? Senão pregar o evangelho do Senhor Jesus, e de alguma forma, através da palavra, almas se convertessem ao Senhor. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, põe esse desejo no meu coração, esta ousadia, para falar para o pecador, né, sobre Jesus, a ponto que ele veja, que o pecador veja aquilo que os pecadores viam em Paulo, né? Aquela força, aquela ousadia, aquele desejo. Paulo convencia pelas suas convicções ao pecador que Jesus era o Filho de Deus e que não tinha outro meio de salvação senão Cristo. E nós precisamos, irmãos, ter esse mesmo sentimento, né, de ganhar almas, assim como nosso irmão ministrou aqui nesta noite, e arrebatar das mãos de Satanás as ovelhas perdidas, né, que estão por aí, né, estão por aí várias ovelhas. Eu estava até conversando ontem com o pastor Joel. O pastor Joel citou um texto para mim que eu fiquei maravilhado, pensativo. Falei: meu Deus, o pastor Joel, como é que ele acha essas coisas, né? E no texto ele falava assim, o Claudinho, quando Jesus fala para os discípulos assim, fala assim para eles assim: olha, vai a certo lugar e lá vocês vão encontrar um jumentinho.
e o jumentinho vai estar preso. Solta o jumentinho e traz ele. Aí Jesus fala assim: se alguém perguntar por que vocês estão soltando o jumentinho, vocês só falam assim: porque o mestre precisa dele, né? E tem muitos jumentinhos por aí, irmãos, esparramados no Paissandu, que estão presos, né? Estão presos. Aí o pastor Joel falou para mim: irmão, e é nós que tem que buscar esses jumentinhos aí, viu? Não é Jesus que foi buscar, não. Ele mandou nós ir, né? Ele mandou nós ir buscar e soltar os jumentinhos. Por quê, irmãos? Porque o mestre precisa dele. É simples, independente, né? O mestre precisa deles, né? E oxalá que quando nós for, nós consiga soltar também, né, irmãos? Porque não adianta só ficar aí para soltar o jumentinho, chegar lá, ficar preso no mesmo laço, né? Porque muitos acontece isso, vai soltar o jumentinho, chega lá, fica preso no mesmo laço. E aí não vem nem trazer o jumentinho para Jesus, ainda fica preso. Irmãos, vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos usa tal maneira que quando nós formos no pecador, Senhor, quando nós formos lá, Senhor, que aconteça o milagre. Não nos mande sem antes o Senhor nos preparar espiritualmente para que nós vá lá e aconteça o milagre, Senhor, na vida daquela pessoa que está presa, né? Ele é o jumentinho, e sou eu e você que precisa soltar. Mas vamos, irmãos, na convicção da palavra de Deus, né? Na convicção da palavra do Senhor. Aí o jumentinho é solto, e se alguém perguntar alguma coisa, fala: não, foi Jesus que mandou, e pronto, acabou, né? Jesus mandou, e tem outro, Jesus precisa dele, pronto, né? Só isso que os discípulos falou para o cidadão que perguntou: mas quem está mandando vocês soltar o jumentinho aí? Jesus, o mestre mandou. Porque o mestre precisa dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é através da oração, de buscar poder de Deus, que nós conseguimos ter êxito, né? Ter sucesso aí nas nossas missões, a qual o Senhor nos tem preparado para nós. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite maravilhosa e somos agradecidos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ouvir Tua voz. Senhor, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, Senhor, para ir buscar esta ovelha perdida. E quando nós formos, Senhor, nos dá ousadia, nos dá unção, Senhor, e poder, para que a nossa ida não seja em vão, Senhor, e nem que nós venhamos ficar presos, Senhor, com a ovelha que está perdida, e nem perdido como ela, mas que nós venhamos trazê-la, Senhor, pelo poder da Tua palavra que está dentro de nós, em nosso coração. Nos dá ousadia, usa a nossa vida, usa a minha vida. Eu preciso, Senhor, deste poder, desta unção, Senhor, para ir buscar e trazer, ó Deus amado, pois eu creio no poder da Tua palavra que está sobre mim, sobre meus irmãos, sobre esta igreja, a qual nós recebemos do Senhor. Meu Senhor, usa nós, fica conosco, livra-nos de todo mal e guarda-nos, meu Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Leila, coloca a Tua mão sobre aquela mulher, Pai querido, sobre o seu cônjuge, ó Deus, e traz eles, meu Senhor, porquanto nós estamos orando, crendo que a semente foi plantada, e nós cremos que o Senhor há de dar o crescimento, em nome de Jesus, para a Tua glória. Oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nas orações dos irmãos também, lembre-se de orar, né, pela irmã Beth, viu? Ela não tem melhorado bem, como nós esperamos que aconteça a melhora, mas nós continuamos orando por ela. Ore por ela, tá? Peça ao Senhor Jesus por ela, pela mãe do irmão Cláudio, pelo pai dele, e oremos uns pelos outros, né? Pela nossa parentela. Amém, irmãos? Sábado é Santa Ceia do Senhor Jesus, não falte, estejamos aqui, vamos estar aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Eu fiquei muito contente hoje, um culto de quinta-feira, irmãos, faltou bem pouquinho, irmãos, né? Bem pouquinho, mas quase toda a igreja está reunida aqui, eu fiquei muito contente, graças a Deus, né? Para a glória do nome do Senhor. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam